Nós estamos de volta com o seu Jornal Brasil Hoje, ao vivo pela TV Pai Eterno, com muitas informações. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma mudança que flexibiliza a lei da inelegibilidade. Ou seja, políticos com as contas rejeitadas durante o mandato agora podem se candidatar. Para entender melhor essa mudança, eu vou direto agora ao vivo a São Paulo, porque nós vamos conversar com o cientista político Manuel Furriela. Boa noite ao senhor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Eu queria a opinião do senhor sobre essas mudanças. O que elas significam, por exemplo, na questão da corrupção e da inelegibilidade? Bom, é uma lei já de 1990 que ela era muito debatida justamente sobre esse tema, porque ela envolvia todos os tipos de inelegibilidade, inclusive vários deles decorrentes de não aprovação das contas públicas pelos gestores, né? Principalmente os prefeitos. É uma lei que envolvia principalmente candidaturas de prefeitos. E a alegação desses prefeitos era de que ela era extremamente severa, era uma sanção desproporcional quando a não aprovação das contas públicas era decorrente de fatos simples, alegadamente simples. Então, o que foi feito agora? Foi separado o que são os casos graves de corrupção daqueles que são simples reprovações de contas municipais. De qualquer forma, na minha impressão, é um retrocesso, já que é obrigação de todos os gestores públicos terem a aprovação plena das suas contas, das suas gestões. Por exemplo, essa lei ela prevê que é preciso mostrar que o político teve a intenção de cometer aquele fato. Se isso for verdade, realmente fica completamente difícil, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir comprovar isso. A questão da intenção sempre é complicada e em quem tem cargo de gestão independe disso, porque ele que escolhe os administradores municipais, o secretário de finanças, que é o principal envolvido aí na questão. Então, esse ponto realmente é um retrocesso. O que a gente pode talvez entender, não como positivo, mas entender como algo que realmente precisaria ser rediscutido, é a questão da gravidade, porque em muitas dessas reprovações das contas públicas não houve enriquecimento do agente público, uma corrupção desse tipo, e em outras tantas a reprovação é por fatos menores. De qualquer forma, o Tribunal Superior Eleitoral já tinha feito essa diferenciação. Então, a lei ela não tinha sido atualizada, mas o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele julga esse tipo de questão, ele faz uma análise para verificar se realmente procederia ou não à inelegibilidade. Então, não tem sentido a gente ter uma lei generalizando esse tipo de questão, já que a própria Justiça fazia uma diferenciação quando era algo menos grave ou quando não era propriamente corrupção. Então, não faz sentido a lei agora generalizar e colocar no mesmo balaio todos os tipos de situação e tirar a responsabilidade do gestor, dizendo que em alguns casos ele não teve intenção. Não é questão de ter ou não intenção, é questão de responsabilidade com as contas públicas. Eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são as irregularidades, quais eram, na verdade, que proibiam o político de se candidatar e que agora passam a ser permitidas. Bom, você tem reprovações simples, como, por exemplo, a apresentação de comprovantes, né, de contas públicas. Tem casos aí notórios, né, de utilização, por exemplo, de combustível por veículos oficiais e apresentação de notas fiscais sobrepostas. Então, pequenas irregularidades, muitas vezes, que causavam propriamente essa reprovação. E aí você tem as grandes irregularidades, né, sobreposição de preços, superfaturamento. Essas todas, independente da existência de lei, já são candidaturas bloqueadas. Então, o fato é que as grandes acusações, as grandes corrupções, essas com certeza vão manter a inelegibilidade. Esse é o único ponto positivo. O que é negativo é botar numa lei algo que é dar vazão à subjetividade. Como é que você vai avaliar se o gestor público tinha ou não intenção de praticar aquilo? O fato é que ele não apresentou os comprovantes necessários e é como eu disse, questões de menos gravidade, a Justiça Eleitoral já estava afastando. Então, há na Justiça uma análise de excesso de sanção contra os candidatos. Ou seja, está cada vez mais difícil, né, punir o político corrupto.
Muito obrigado pela participação do senhor. Tenha uma boa noite. Há muito tempo nós estamos tendo aí alguns retrocessos. Esse eu também considero que é um desses. Tá certo. Obrigado pela participação do senhor.